Hoje a gente vai falar sobre custos fixos, despesas variáveis e a Sabesp. Este é o 140 MBA, meu nome é Marco Gomes, fica por aí. Saiu uma notícia no meio do mês passado de que a Sabesp, a Companhia de Água e Abastecimento e Saneamento daqui do estado de São Paulo, quer aumentar a conta de água em 22,7%. Mas a agência reguladora que cuida desse tipo de serviço aqui no estado de São Paulo também, a agência, no caso governamental, ela só liberou 13,87% de aumento. Então tá esse desequilíbrio aí. E aí, seja um aumento ou outro, seja de 13, seja de 22, seja alguma coisa no meio do caminho, o importante aqui a gente não vai discutir não é isso. A gente vai discutir são custos fixos e custos variáveis e a ligação disso. Por quê? Porque quando a gente fez o racionamento ano passado, a gente devia ter previsto que esse tipo de aumento viria depois. Qualquer um com consciência de administração de empresas, de custos, inclusive de empreendedorismo, deveria ter previsto. Eu devia ter previsto isso e não percebi, não prestei atenção. Mas quando a gente economizou ano passado, fatalmente a gente estava se condenando a um aumento na conta de água agora. Não estou dizendo que a gente não deveria ter economizado. É óbvio que a gente deveria ter economizado e tem que economizar cada vez mais. Mas o fato de economizar gera quase que inevitavelmente, ou dentro das regras da administração de empresas, inevitavelmente, um aumento da conta de água. Isso é natural e vai acontecer sempre que a gente, como população, reduzir o consumo de água. Por quê? Por conta dos custos fixos e custos variáveis. A gente já vai passar sobre isso. O consumo de água residencial no último trimestre de 2014 foi 7,2% menor do que no último trimestre de 2013, ou seja, a gente reduziu muito o nosso consumo de água no último trimestre de 2014, graças a todas as campanhas e pedidos e tal, e conscientização, a gente reduziu muito o consumo de água no último trimestre do ano passado em relação ao último trimestre do ano anterior, que foi 2013. Se você pegar, por exemplo, só a região metropolitana, eu estava falando só de consumo residencial, mas se você pegar a região metropolitana apenas, considerando tudo, residencial, industrial, comercial, público, todo o consumo de água, a redução foi de quase 10% no último trimestre do ano passado em relação ao último trimestre do ano anterior. Ou seja, a cidade de São Paulo consumiu exatamente 9,4% menos água do que no ano anterior. Então isso é uma redução muito grande para uma empresa como a Sabesp. Por quê? Porque ela vive de vender água. Ela lucra e ela tem receita e ela é uma empresa que vive, que existe para vender água e fazer saneamento, recolher esgoto, etc, etc. Mas o vender água é uma parcela muito importante do faturamento da empresa. Então, quando as pessoas consomem menos água, como uma cidade, como a cidade de São Paulo, mais de uma dezena de milhões de pessoas passa a consumir 10%, quase 10% menos água num trimestre, isso impacta e muito no seu lucro, no seu caixa e na sua gestão interna de despesas e de custos. Então, isso fatalmente vai alterar como essa empresa precifica o seu produto. O seu produto é água, então ela vai alterar a precificação da água para conseguir reequilibrar a empresa. Por quê? A Sabesp, ela é uma empresa que tem custos fixos, são custos muito altos, como maquinário, pessoal, infraestrutura e muitas outras coisas. Esses custos são muito altos e por serem custos que são fixos, eles não variam de acordo com a quantidade de água que a empresa vende. O que varia são as despesas, essas sim são variáveis. E as despesas são o quê? São energia elétrica, produtos químicos para tratamento da água e etc, que fazem com que o custo, a despesa, o valor que você gasta com isso, seja variável de acordo com a quantidade de água que você gasta. Então, essa é a diferença entre custos e despesas. Os custos, eles são fixos. Por exemplo, um escritório que você alugue aí na sua empresa, ele é um custo fixo. Não interessa quanto você fatura, você vai ter que ter esse escritório. É lógico que se você crescer muito, você vai precisar de um escritório novo, ou você pode passar a trabalhar de casa e parar de pagar esse escritório e tal, mas eles não variam linearmente de acordo com o seu faturamento. Você faturando muito ou pouco, o seu custo de escritório, por exemplo, fica fixo. O seu custo de pessoal também. Você não pode ficar demitindo e contratando gente mês a mês, porque isso não é prático. Então, o seu custo de pessoal, ele é fixo. Você paga ele faturando ou não. Já um custo, por exemplo, de matéria-prima, como, por exemplo, no caso da Sabesp, os produtos químicos para fazer tratamento da água, se ela vende pouca água, ela precisa comprar pouco produto químico. Se ela vende pouca água, ela usa menos energia elétrica. E aí, com ir para tratar, enfim, para transportar água, o que quer que seja. Então, esses custos esses valores são variáveis, são despesas. Às vezes eu falo custo, mas é errado. O certo é falar que eles são despesas. Por exemplo, uma despesa de variável que você pode ter no seu negócio pode ser a sua despesa de produtos de matéria-prima ou produtos que você compra no atacado para vender no varejo. No caso do e-commerce, por exemplo, ele compra lá
um monte de pares de sapato para vender os pares de sapato, compra um monte num pacote para vender individualmente esses pares de sapato. Se ele passar a faturar menos, ele não precisa comprar um pacote de pares de sapato, por exemplo. Então, esse produto, matéria-prima ou insumo, ele é sempre uma despesa variável, daí despesa. E aí o que aconteceu? O que aconteceu foi que a Sabesp, o lucro da Sabesp no ano de 2014 foi 53% menor do que o lucro no ano anterior. Então você caiu muito o lucro. Por quê? Porque as pessoas passaram a economizar. Com as pessoas economizando, a empresa continuou tendo os custos fixos altos dela, pessoal, maquinário, enfim, tudo, infraestrutura e etc. Com todo esse custo fixo, precisava continuar sendo pago, eles precisaram usar o dinheiro que estavam faturando para pagar esses custos fixos. Os custos variáveis da empresa são muito baixos. A Sabesp é uma empresa que tem custos variáveis, que tem despesas variáveis muito baixas e custos fixos muito altos. Então, eles precisaram cobrir esses custos fixos e com essa cobertura de custos fixos, o lucro caiu absurdamente. O lucro da empresa caiu 53% de 2014 em relação a 2013. Com esse lucro caindo 53%, a empresa é listada na Bolsa. Ela é listada tanto na Bovespa quanto em Nova York. Quando ela é listada na Bolsa, tanto na Bovespa quanto em Nova York, os acionistas fazem o quê? Eles pressionam para que a empresa volte a dar resultado. Uma empresa como a Sabesp, que precisa dar resultado, ela precisa ir para os caminhos clássicos de dar resultado. Precisa vender mais ou vender mais caro. Vender mais caro ou baixar os seus custos. Baixar custos, muito difícil, quase impossível para a Sabesp. Principalmente num período de tempo muito curto. Ela precisa do maquinário que ela tem, ela precisa do pessoal que ela tem para continuar operando. Dá para baixar, mas pouco. Não vai fazer grande diferença nesse lucro de 53% que caiu aí. Lucro caiu 53%. Então ela precisa vender mais água ou vender mais caro. Vender mais água é impossível. Não tem água para ser vendida. E mais do que isso, ela não pode incentivar que as pessoas consumam mais água no momento que a gente está. É impossível a Sabesp vir e falar, pessoas, usem água, a gente tem água pra caramba, por favor, usem mais água. Isso não vai acontecer. Então, não tem como vender mais água. Se não tem como vender mais água, só sobrou uma coisa, aumentar o preço. E foi isso que aconteceu. Então, lá atrás, quando a gente começou a economizar, terceiro trimestre do ano passado, ou sei lá quando foi que a coisa começou a pegar mesmo, no meio do ano passado, a gente começou a economizar água, a gente devia ter previsto que o fato de a gente economizar água ia fazer a receita da Sabesp cair, os lucros caírem, e com o lucro caindo, a gente ia ser penalizado pagando mais pelo preço unitário da água. Isso era totalmente previsível e a gente não viu por falta de observação ou por uma falha. Então, essa é a lição de hoje. O objetivo aqui não é falar de política, não é falar do governo esse ou daquele, do governo federal, do governo estadual. Não é esse o ponto. O ponto é estudar custos fixos e despesas variáveis. E a dica para empreendedores é: tenha o mínimo de custos possível e coloque o máximo de coisas que você puder como despesa variável. Por isso, a dica anterior que a gente já deu de terceirização, porque a terceirização ela é variável. Você pode contratar ou descontratar uma empresa, dependendo do seu contrato com ela, mas você pode contratar ou descontratar uma empresa conforme você precisa. E conforme o seu faturamento vem ou deixa de vir, você contrata mais ou menos daquele serviço. Por exemplo, hospedagem é um negócio que é bem custo, que é bem despesa variável. Se você, principalmente em serviços de cloud como a Amazon, por exemplo, se você tem muitos acessos no seu website, você paga mais caro. Mas se você tem poucos acessos, você paga bem mais barato. Esse é um exemplo claro de despesa que é muito melhor, por exemplo, é uma terceirização, que é muito melhor do que você ter um parque de máquinas alugadas e compradas dentro do seu escritório. Hoje isso não acontece mais, parece meio idiota. Mas tinha muita empresa nos anos 90 que fazia isso. E abria um website, em vez de alugar essa infraestrutura de servidores, etc. Não, eles muitas vezes colocavam ou dentro de um hosting, alugavam lá um armário, etc., que tinha muito disso, ou colocavam, às vezes, dentro do próprio escritório, isso acontecia. Isso a gente aprendeu que não é muito inteligente. Então, esse foi um exemplo, por exemplo, que a gente tirou dos custos e colocou nas despesas. Muitas empresas fazem isso e todos os empreendedores, principalmente de empresas pequenas, têm que colocar o máximo possível nas despesas e o mínimo possível nos custos para que você consiga se adaptar melhor às variações de receita que uma sazonalidade de mercado pode trazer. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se, comentem aqui embaixo, deixem os comentários de vocês aqui, coloquem esse link nas redes sociais, publiquem isso no Twitter, no Facebook, espalhem esse vídeo para que a gente possa ter cada vez mais visualizações e espalhe mais o empreendedorismo pelo Brasil. Valeu e até a próxima. Esse episódio está disponível também no iTunes.
Obrigado, Hugo Severo, pela edição. Até mais.